Que medicamentos pouco conhecidos podem ajudar você a melhorar a sua ereção? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns medicamentos que já foram utilizados no passado e que são pouco conhecidos hoje em dia, que podem ajudar a melhorar a qualidade das suas ereções. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes sofrem de problemas de ereção, uma das primeiras alternativas disponíveis são o uso dos medicamentos disponibilizados por via oral. Dentre esses medicamentos, existem uma gama bastante grande de medicamentos disponibilizados aqui no Brasil, que são considerados hoje em dia a primeira alternativa de tratamento, tais como a sildenafila, que é o Viagra, a tadalafila, que é o Cialis, por exemplo, a vardenafila, que é o Levitra, entre outros medicamentos. O que acontece é que algumas vezes esses medicamentos não têm aquele efeito que o paciente deseja ou tem alguns efeitos colaterais que os pacientes não querem passar e os pacientes sempre nos questionam se existe alguma alternativa para esses medicamentos, se existem alguns outros medicamentos utilizados com essa finalidade. O que a gente sabe é que existem alguns medicamentos que já eram utilizados no passado, mas que devido ao advento, ao surgimento desses medicamentos mais novos para a ereção, foram deixados um pouco de lado. E é sobre isso que nós vamos falar, desses medicamentos que eram utilizados antigamente e que em algumas situações podem ser utilizados para tratar esses problemas de ereção. Qual que é, na verdade, a primeira classe de medicamentos que a gente já comenta aqui? São, na verdade, os antagonistas alfa-adrenérgicos. O que é esse nome aqui? Você não precisa saber o que é esse nome difícil. Então, basicamente, a gente só está explicando o que é cada um desses medicamentos. Então, basicamente, existem dois representantes dessas classes de medicamentos que podem ter um efeito na questão da ereção, que é a fentolamina, que também é um antagonista alfa-adrenérgico dos receptores alfa-1 e alfa-2. O que tudo isso significa dizer? Que esses medicamentos, eles promovem um relaxamento da musculatura do pênis. E quando você tem um estado de relaxamento dessa musculatura, facilita a chegada de sangue ali no seu pênis. E por isso que esses medicamentos, eles podem ter um efeito na questão de melhorar a qualidade da sua ereção, e a fentolamina é talvez dos mais conhecidos deles. Ele é utilizado geralmente na dose de 40 mg, tem um pico de ação bastante rápido e tem como um dos principais efeitos colaterais a questão da cefaleia e da náusea, tá? Então, por isso que alguns trabalhos evidenciaram que ele não tem um efeito tão importante assim na questão da disfunção erétil. Mas para você saber, é uma alternativa que deve ser pensada, que deve ser disponibilizada em alguns pacientes. Qual que é outro medicamento que a gente também já viu utilizar e que era muito utilizado antes do advento desses medicamentos mais novos? É a iombina, que é o famoso Iomax, tá? Então, além de ter um efeito afrodisíaco, de aumentar o apetite sexual, hoje em dia ele é utilizado na questão de academias como um termogênico, para facilitar a diminuição de peso e ganho de massa muscular. Também ele pode ser utilizado na dose de 5,4 mg 3 vezes ao dia, e existem alguns trabalhos que demonstraram não haver um benefício na questão de um incremento da questão da parte sexual. Mas também como alternativa, se o paciente já falhou alguns tratamentos e deseja algum medicamento novo, não custa nada também oferecer essa possibilidade para os nossos pacientes. Agora, falando de outra classe, que a gente falou dos antagonistas alfa-adrenérgicos, que são a fentolamina e a iombina, que é o famoso Iomax. Qual que é a outra classe de medicamentos que também é pouco conhecida e que ajuda a melhorar a qualidade da ereção? São os agonistas dopaminérgicos. E dentre esses medicamentos, talvez o mais conhecido deles é o
é a apomorfina, tá? Que agora foi comercializado por um tempo com o nome de Uprima, tá? Então existe uma parte do seu cérebro, que é o núcleo paraventral, que ele regula essa questão da sua função erétil. E esse medicamento age justamente ali. E como ele disponibiliza mais a questão dessa dopamina, desse hormônio, ele faz com que melhore a qualidade da sua ereção. Só que ele tem um efeito colateral muito significativo. Ele faz com que o paciente tenha muitas náuseas e vômitos quando usa esse medicamento. E também existem alguns trabalhos conflitantes a respeito do seu benefício da questão da disfunção erétil. Só que ele já foi utilizado há algum tempo atrás com resultados parciais. Então hoje em dia, de vez em quando ele aparece disponível no mercado, mas ele é bem pouco utilizado nos dias de hoje. Mas também para fins de informação é importante que nós saibamos que esse medicamento existe. Qual que é a outra classe de medicamentos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade da ereção? São os agonistas dos receptores da melanocortina, tá? Que eles agem também fazendo com que melhore também a questão do desejo sexual. Ainda não existe trabalhos, não existe publicações que tenham comparado esses medicamentos, mas eles também têm um efeito nessa parte, só que esses medicamentos são bem menos conhecidos do que aqueles que eu comentei anteriormente e que devem ser sempre pensados nessa hora. O seu representante mais comum é o melanotom, tá? Que também é utilizado com essa finalidade, mas sempre com a ressalva de que esse medicamento em si não tem tantos estudos que comprovaram o seu benefício. E por último, nós podemos questionar ainda, nós podemos falar desse medicamento que é o Donarem, tá? Que é a trazodona. A trazodona é um efetor dos receptores de serotonina, tá? E como tal também ela tem um efeito não só de estimular a ereção de alguns pacientes, mas também ela tem um efeito antidepressivo e ansiolítico, tá? Então alguns pacientes que têm aqueles problemas de disfunção erétil e que essa disfunção erétil tem um componente emocional, tem um componente também depressivo, tem essa questão psicogênica muito presente, a trazodona pode ser utilizada com sucesso nesse caso. Qual que é os principais cuidados que nós devemos ter em relação ao uso desse medicamento? Então esse medicamento ele pode estar relacionado com a questão de retenção urinária, ter a questão do priapismo, tá? Que é o pênis ficar ereto com uma ereção prolongada e dolorosa por muito tempo, além de náuseas e vômitos. Por isso que esse medicamento ele não é tão utilizado assim na questão da disfunção erétil, mas em pacientes que tenham esses problemas de ereção em virtude de questões emocionais, essa é uma alternativa que pode ser considerada. Então, como você viu, esses medicamentos que comentei são alternativas que a gente acaba não oferecendo para todos os pacientes, que a gente acaba às vezes nem sequer nos lembrando que esses medicamentos existem, mas eles já foram utilizados em algumas vezes no passado. Se você deseja uma possibilidade a mais de tratamento, sempre ciente dos possíveis efeitos colaterais que esses medicamentos possam ter, não custa nada às vezes você cogitar essa possibilidade para que você tente com um paciente que sofre de disfunção erétil. Sempre sabedor que devido à questão de comparativos, questão de estudos científicos que muitas vezes não foram feitos de maneira tradicional, de maneira randomizada, esses medicamentos não carecem dessa comprovação que possam realmente ser utilizados com uma eficácia segura no benefício de melhorar a disfunção erétil na maior parte dos homens. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.